x elevado a n sobre n fatorial, quem é? É 1, 0, 0, todo mundo 0. Logo, limite de x elevado a n sobre n fatorial com n tendendo a mais infinito, apesar desse aqui, é 0. Porque a única diferença entre essa sequência e a sequência nula é um termo. Então, uma convergindo e a sequência nula converge tem limite 0, essa converge tem limite 0. Entendido? Aí, certo? Um detalhe, isso é um detalhe. Então, tá aí. 0 elevado a n sobre 0 fatorial. Então, agora, dado x positivo, eu tenho a seguinte desigualdade, ó. Eu tenho a seguinte desigualdade. X elevado a n sobre n fatorial é um número positivo. E isso é igual a quê? É igual a x sobre 1, diminuir aqui, senão não cabe. X sobre 1 vezes, o que é que acontece com o denominador? Dado x positivo, e n natural, n maior do que o teto de x mais 1, tens, olha aqui, ó, dados x positivo, tá? E n pertencente aos naturais, n maior do que o teto de x mais 1, você tem o seguinte: 0 é menor do que x elevado a n sobre fatorial, que é igual a isso, e chega aqui vai aparecer o teto de x, tá certo? Que o teto de x é menor do que n. E quem é o próximo termo o próximo fator aqui, quem é? X sobre o quê? Fatorial de x, teto de x mais 1, vezes. E o último, quem é? Sobre n. Agora, quando eu troco o denominador de uma fração por um número menor, a fração aumenta. Então isso aqui é menor do que ou igual, esse igual, aí vem aqui e pega. Isso aqui é menor do que ou igual a x sobre 1 vezes quem? X sobre o teto de x, bom, vezes o x sobre o teto de x mais 1, vezes até x sobre o teto de x mais 1. Correto? E não esqueça qual é a quantidade de fatores que eu tenho daqui até aqui. Qual é a quantidade de fatores? Hã? Hã? É o quê? Eu estou trocando todos os denominadores por teto de x mais 1. E o denominador diminuiu em cada fator. Portanto, cada fração aumentou. Ou permaneceu igual. Então é menor do que ou igual. Tá certo? No caso aqui diminuiu porque o x é positivo. Tá certo? Pode estar até menor. Se é menor, é menor do que. Se é menor do que igual, é menor. Se é menor do que igual, perdão. Mas quantos fatores eu tenho aqui? N menos o teto de x. Então isso aqui é igual a x sobre 1 vezes quanto?
x sobre teto de x, vezes o quê? X sobre teto de x mais 1, elevado a n menos teto de x. De modo que eu posso escrever isso aqui como sendo o quê? Uma constante cx vezes x sobre o teto de x mais 1 elevado a n, onde essa constante cx ela é igual a quê? Essa é igual a quê? É igual a x sobre 1 vezes x sobre 2 vezes até o último, que é x sobre o teto de x. Ela é uma constante, só depende de x, ela não depende de n. Dividido por quem? Por x sobre teto de x mais 1 elevado ao teto de x. Tá certo? Tá? Assim, você tem a seguinte desigualdade. Vamos botar aqui assim. Dado x positivo, vou repetir aqui o que é que eu tenho para colocar. Eu tenho o seguinte, eu tenho que 0 é menor do que x elevado a n sobre n fatorial, que é menor do que a constante cx, não depende de n, vezes o que? X sobre teto de x mais 1 elevado a n. Isso, qualquer que seja n maior do que o teto de x, mais 1, tá certo? Qualquer que seja n maior ou igual a teto mais 1, onde, não esqueça um detalhe, onde x sobre o teto de x mais 1 é um número positivo menor do que 1. Porque x é menor do que ou igual a teto de x. Somado com 1, x é menor do que o teto de x mais 1. Então essa divisão dá um número menor. Aí morreu. Por quê? Pela sequência geométrica, ó. Daí, como o limite com n tendendo a mais infinito, de quem? De x sobre o teto de x mais 1 elevado a n, como esse limite é 0, que é a base, a razão da sequência geométrica é um número entre 0 e 1, como esse limite é 0, pelo teorema do confronto, tá certo? E se eu multiplicar por uma constante cx, continua 0. Então, como o limite disso aqui é 0, e o limite da constante é 0, não precisa nem colocar, tá certo? O que está no meio tem limite 0. Tem-se limite de x elevado a n sobre n fatorial, com n tendendo a mais infinito. Esse limite é também 0. Ok? Esse limite também é 0. Agora vamos para x negativo. Tá? Agora, dado x negativo, tem-se, dado x negativo, obrigado, tem-se módulo de x positivo e, se você pegar x elevado a n sobre n fatorial, n natural, isso aqui é todo número é menor do que ou igual ao seu módulo. Mas o módulo disso é o módulo, é a enésima potência do módulo de x sobre n fatorial, qualquer que seja o n natural. Só que a desigualdade vale para o outro lado, porque todo número é maior do que ou igual a menos o seu módulo.
Mas isso aqui é quem? É menos o módulo de x elevado a n, que eu posso colocar assim, sobre n fatorial. Aqui é que dá o detalhe. O módulo de x é positivo. Então, pelo caso anterior, qual é o limite disso aqui, com n tendendo a mais infinito? 0. Daí ponto como? O limite do módulo de x elevado a n sobre isso aqui é o caso anterior, base x positiva, tá? Como o limite com n tendendo a mais infinito disso aqui é 0, que é o limite com n tendendo a mais infinito de menos isso aqui, que é 0. O que está no meio, pelo teorema do confronto, tem limite 0. Tá? Tem-se o limite. Tá? Exemplo interessante. Tem-se. Não precisa esse tem-se, é só gramaticalmente tá horrível, tá? Mas é para reforçar que é uma conclusão, tá? Para não ficar dúvida. Tem-se que o limite com n tendendo a mais infinito de x elevado a n sobre n fatorial é também 0 no caso em que o x é negativo. Então você tem esses exemplos. Entendido? Sequência que tem limite 0. Agora, há um resultado aqui que eu gostaria de reforçar, que é esse resultado. Deixa eu apagar aqui. Então tá aí. Fique com esse resultado, tá? Ele será revisitado mais à frente. Ó, proposição e sua variante. Sejam A um número real, F uma função definida em A mais infinito, tá? Xn, n maior do que ou igual a k, uma sequência tal que Xn pertence a mais infinito, qualquer que seja n maior do que ou igual a k, ou seja, todos os termos da sequência estão dentro desse intervalo, tá? E L, um número real. A conclusão é o seguinte: se L é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito, faz sentido, né, esse limite no infinito, que a função está definida no intervalo desse tipo. Bom, e limite da sequência xn com n tendendo a mais infinito é igual a mais infinito, então, qual é a conclusão? Bem, observe o seguinte, vou fazer um desenho em vez de fazer a demonstração,
Está aqui o eixo X. Está aqui o eixo Y. Está aqui o L. E está aqui a reta horizontal. Por hipótese, L é uma assíntota em mais infinito da função f, do gráfico de f. E aqui, digamos que esteja o A, digamos que o A esteja aqui. A função f está definida no intervalo A mais infinito. Então, se é assíntota, a função faz isso. Vai para cá, né? Aproxima-se da reta. Agora você tem, além do que eu já falei, você tem a sequência xn pertencente ao intervalo, isto é, todos os elementos da sequência estão no intervalo, e xn tende a mais infinito. Ó, se você pega aqui, está aqui digamos, o xk, tá aqui o xk, está aqui o xk mais 1, aí o xk mais 2, digamos, já está para lá, porque a sequência vai a mais infinito. Ora, se a sequência vai a mais infinito, se eu tenho um xk, eu tenho uma outra sequência, que é a sequência f. Se eu tenho xk, eu tenho f de xk. Xk mais 1, eu tenho f de xk mais 1. Ou seja, eu gero, a partir disso, uma outra sequência, que é a sequência f de xn, n maior do que ou igual a k. Aí o que acontece com essa sequência, nesse caso? O que é que você pode dizer sobre essa sequência? Tem o quê? Tem limite L. Então, a conclusão é que o limite dessa segunda sequência, que é a sequência f de xn, com n tendendo a mais infinito, ela é quanto? L também. Isso não é, veja bem, essa sequência, ela não é gerada pela função f. Uma sequência gerada pela função f ocorre quando os índices n estão dentro do intervalo. Isso é outra coisa, isso é a composição da f com uma sequência que gera isso aqui. Tá? Então, como esse xk, como xn vai a mais infinito, deixa eu me expressar bem. Como o limite de f de xn, expressar melhor, né? Como o limite de xn é mais infinito, o que acontece com f de xn? Já é. Não tem jeito. Porque se eu pegar o xk mais 2, digamos que o xk mais 2 esteja bem aqui. Então o f de xk mais 2 já está aqui. Então, aumentando o n, o f de xn aproxima-se de quem? De L, tá? Tem a versão para o outro lado disso aqui. Qual é a versão para o outro lado? Qual é? Qual é a versão para o outro lado? F é uma função definida onde, hein? Menos infinito a. Xn é uma sequência tal que xn pertence a quê? A menos infinito a, qualquer que seja, e L real. Aí se L é o limite f de x com x tendendo a quem, hein? Menos infinito. E o limite de xn com n tendendo a menos infinito, mais infinito é o quê? Menos infinito. Então o limite de f de xn também é. Tá? É a versão para o outro lado desta proposição. Isso é útil para você, ó. Você já sabe aqui, ó, quem é limite